pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Lembrando que essa é a segunda aula de um bloco de 3 aulas para o 9º ano, onde a gente vai dar continuidade ao que a gente explorou na aula anterior e dar a base para o que a gente vai tratar na próxima aula, tá certo? Mas eu diria que das 3 aulas, essa é a mais fundamental delas, porque é onde a gente vai discutir as grandezas proporcionais. É onde a gente vai tentar analisar como é que duas ou mais coisas se relacionando podem ser chamadas de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E mais uma vez a gente vai tentar trazer um exemplo do nosso cotidiano para buscar essa noção, buscar essa ideia, tá certo? Então acompanhe a aula, anota aí se você tiver a possibilidade do que são essas grandezas, porque ela vai ser a base do que você vai fazer em muitos estudos, seja de matemática, ou lá de física no ensino médio, ou química, ou biologia. Você vai perceber que em diversas situações você vai trabalhar com esse pensamento proporcional, tá certo? Diríamos que o pensamento proporcional é uma maneira de você pensar diversos elementos do conhecimento humano. E a gente para esse momento aqui em matemática para fazer uma análise técnica, tá certo? A gente vai aprender algumas técnicas de resolução de problemas, de análise de situações, e eu diria que se você está se preparando aí para os vestibulares, né, IFPE, ETE, essa é uma aula fundamental para você compreender diversos aspectos desse assunto, tá certo? Lembrando também, né, que a gente está no momento em que essa aula, ela passa a ter um formato, nesse momento, que a gente chama de aula digital, porque se você está assistindo ao vivo pela TV, em breve ela estará lá no nosso canal no YouTube, e é por lá que a gente, nesse momento, está mantendo contato, tá certo? Mas em breve teremos novidades de como será esse contato conosco, tá bom? Então, todas as animações, todas as imagens utilizadas nessa aula foram feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá certo? Então, lembrando, né, a aula nesse formato digital, se você vê pela TV, pelo computador, pelo celular, quando ela estiver lá no nosso canal no YouTube, entra em contato com a gente, tá certo? Toda vez que na aula aparecer o símbolo de chat, o símbolo de se comunicar, será aquele momento em que, se tivéssemos na aula presencial, você levantaria a mão e diria que está com dúvida naquele ponto ou naquela explicação, tá certo? Mas escreve para a gente, até porque no final da aula tem uma sugestão de desafio que é importante você tentar fazer, você comentar, você tirar algumas dúvidas, porque a próxima aula a gente começa justamente pela solução desse desafio, tá certo? Então, observa lá no nosso canal, vê a playlist lá do 9º ano, mas também observa as outras playlists, tá certo? Tanto do 6º, 7º, 8º, anos iniciais, tá certo? Dá uma olhada lá, porque tem muita aula legal, ok? Então, vamos começar, né? Então, a gente falou já no início da aula que essa é a segunda aula de um bloco de 3 aulas, onde a gente está abordando as grandezas proporcionais, tá certo? Eu estou falando grandezas proporcionais, mas na aula de hoje é o momento em que a gente vai tentar diferenciar o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Mas a gente vai também tentar, logo no início, tentar entender o que é grandeza. O que é que na matemática a gente chama de grandeza? O que é que na física, na química, na biologia, na ciência de maneira geral, a gente chama de grandeza. E a gente vai ver que o nosso cotidiano está repleto de situações que a gente pode simbolizar como grandezas, tá certo? Então vamos lá. Na aula passada, a gente falou mais de razão e proporção, né? Então, se você está assistindo essa aula como sendo a primeira aula desse assunto, volta lá na nossa playlist, depois dá uma analisada, que a gente discutiu bastante aqui o que é razão e o que é proporção. Porque quando a gente for analisar na aula de hoje as grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, regra de 3, que é muito conhecido também, quando você vai analisar o universo de grandezas proporcionais, na aula anterior, essas imagens que estão aparecendo aí atrás são imagens que a gente trouxe na aula anterior, né? De analisar o que é uma razão, o que é uma proporção, como é que eu comparo razões e chamo isso de proporção, como é que é uma técnica chamada de meios pelos extremos, quando eu tenho que analisar se duas razões formam uma proporção, e a gente vai relembrar um pouco na aula de hoje, até porque eu disse já na aula anterior que meios pelos extremos é uma técnica, tá certo? A gente vai tentar descrever essa técnica para resolver alguns problemas, tá certo? Então a gente analisou quando a gente tem a razão
comparada com outra, eu tentar analisar se essas razões formam uma proporção. E a técnica do meio pelos extremos, a gente viu que é uma dessas técnicas que a gente observa, tá bom? A gente trouxe como tema central da nossa aula uma receita onde a gente analisava como é que essa receita ela pode ser modificada quando eu quero mais ou menos porções. No caso aí do bolo, mais ou menos fatias, né? Então a gente analisou muito em cima de dobro e metade, mas a gente também trouxe uma situação já no finalzinho da aula, onde não era o dobro, né? A gente percebeu que para utilizar o raciocínio proporcional, a ideia de proporcionalidade, quando é dobro e metade eu consigo fazer sem grandes dificuldades. Mas a gente aplicou a técnica de meio pelos extremos como uma ideia ou uma técnica para descobrir se são proporcionais quando não é tão aparente, quando não é tão explícito, tá certo? Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai analisar a seguinte situação, né? Essa imagem aí eu já trouxe na aula anterior, mas eu diria que essa situação vai ser a base do que a gente vai discutir na aula de hoje, tá certo? Então imagine que esse garoto, ele está indo desses dois pontos que eu marquei aqui em vermelho no mapa. Então vamos imaginar que ele caminhando, ele gaste 30 minutos para fazer esse trajeto. E numa outra situação, imagine uma outra pessoa, um outro garoto correndo, tendo que fazer o mesmo trajeto, só que ele gasta 10 minutos. Então o que a gente compara aí é que esses dois garotos vão fazer o mesmo trajeto, só que estão fazendo de modos diferentes. Um está caminhando, o outro está correndo. Então, obviamente, a gente percebe que o que foi caminhando vai gastar mais tempo, o que foi correndo vai gastar menos tempo. Então, a gente vai analisar em cima dessa situação aí o que são as grandezas proporcionais. Então, só nessa situação aí a gente vai ver que tem um monte de grandezas que podem ser analisadas, tá certo? Então, presta bem atenção que a primeira coisa que a gente vai fazer é descrever com calma o que a gente acabou de falar. Ou seja, esse garoto que está correndo, ou seja, ele está indo mais rápido, significa que ele gasta menos tempo. Consequentemente, aquele garoto ali que está indo mais devagar, ele vai gastar mais tempo. Então, quando você vai analisar grandezas, basicamente o que você faz é isso. Você observar se o crescimento de uma implica o crescimento da outra ou o crescimento de uma implica o decrescimento da outra. A gente vai perceber que nessa situação a gente vai conseguir fazer essa descrição. Então, para supor aqui uma determinada distância, vamos imaginar que seja uma distância de 1,5 km, que tanto o garoto correndo quanto o garoto caminhando precisam percorrer. Então, o problema da aula de hoje é analisar dois garotos que estão caminhando ou correndo, no caso uma distância de 1,5 km, e um está gastando 30 minutos porque está caminhando e o outro está gastando 10 minutos porque está correndo. Então vamos analisar da seguinte forma. Eu estou colocando ali mais ou menos a distância que eles estão percorrendo e também mais ou menos a velocidade que eles estão percorrendo. Então vamos supor que aquele garoto caminhando ele esteja a uma velocidade de 3 km por hora, enquanto que esse correndo esteja a 9 km por hora. Então, quando você vai analisar grandezas, você tem que observar duas etapas. A primeira é observar se uma grandeza relacionada com a outra está implicando crescimento, decrescimento, e a outra é o valor que está sendo atribuído a essas grandezas. No caso aí, observe que o tempo daquele garoto caminhando é 30, a velocidade dele é 3, esse garoto correndo, a velocidade dele é 9 km por hora e a distância e o tempo 10 minutos, enquanto que a distância é a mesma para os dois. Então vamos observar o seguinte, o que é que pode ser medido nessa situação? Como eu disse já no início da aula, a gente para estudar grandezas proporcionais, a gente no primeiro momento, a gente precisa analisar o que é uma grandeza ou o que são grandezas. Nessa situação que a gente está expondo aqui, a gente consegue perceber, por exemplo, que eu posso medir o tempo, no caso ali, 30 minutos para o garoto caminhando, 10 minutos para o garoto correndo, então eu posso medir o tempo dessa situação. Eu posso medir também a distância que eles precisam percorrer, que nesse caso é de 1,5 km. Eu também posso medir nessa situação aí a velocidade. No caso, a gente diz que aquele garoto caminhando está a uma velocidade de 3 km por hora e o garoto que está correndo está a uma velocidade de 9 km por hora. Então perceba que nessa situação
Eu posso medir tempo, distância e velocidade. Eu poderia medir outras coisas, tá certo? Mas eu estou querendo explicitar essas três grandezas aí. Então perceba que tempo, distância e velocidade, eu já estou colocando um rótulo nela para o tema da aula, que são grandezas, tá certo? Então a gente vai dizer que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, tá certo? A gente não vai fazer uma distinção nessa aula do que seja medir ou que seja contar, mas toda situação que a gente puder medir ou contar, a gente vai dizer que isso é uma grandeza, tá certo? Então, analisando aí as grandezas tempo, distância e velocidade, a gente vai começar a perceber que a relação entre essas grandezas é que é o tema central da aula de hoje. A gente vai analisar, como eu disse, grandezas proporcionais. Perceba que hoje a gente já disse o que era grandeza, na aula anterior a gente discutiu um pouco o que era proporcional, e perceba que quando a gente junta esses dois conceitos, é o estudo da aula de hoje, né? Então a gente vai perceber que quando a gente estuda as grandezas, a gente vai precisar analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá certo? A gente vai atribuir ainda a palavra proporcional, porque quando a grandeza ela é diretamente proporcional à outra ou inversamente proporcional à outra, bom? Então é muito importante, e eu diria que a parte central da aula de hoje é você olhar grandezas que estejam se relacionando e conseguir dizer se essas grandezas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então vamos perceber o seguinte, essas grandezas, elas sendo diretamente proporcional, estou me referindo uma com relação à outra, o que é que vai acontecer? Presta bem atenção nessa parte, faz suas anotações quando possível, que é a ideia de grandeza diretamente proporcional que a gente está explicitando agora. Sempre quando eu vou falar de uma grandeza, eu estou falando de uma grandeza relacionada à outra. Eu não estou falando da grandeza isolada, não. Quando a gente estuda a grandeza isolada, é uma área da matemática chamada grandezas e medidas, aí a gente estuda de maneira isolada. Aqui a gente está estudando a relação entre as grandezas. Então, no caso, grandezas diretamente proporcionais é quando eu tenho uma grandeza crescendo, faz com que a outra cresça também. Ou uma grandeza que esteja diminuindo, faça com que a outra esteja diminuindo também. A gente vai ver a partir de agora, tanto nessa aula quanto na próxima, que toda vez que a gente se referir a grandezas proporcionais, a gente vai analisar dessa forma, mas vai ficar mais fácil porque a gente vai observar como é que é a relação entre essas grandezas. Então vamos perceber, por exemplo, que grandeza diretamente proporcional, eu vou destacar ali o tempo. Vamos observar, por exemplo. Então perceba que a relação entre tempo e distância que eu vou analisar aqui, eu vou querer saber se a grandeza tempo, quando se relaciona com a grandeza distância, elas são diretamente ou inversamente proporcional. Perceba que a gente ainda não falou o que é inversamente, então vamos notar aqui. Então perceba de maneira geral, depois a gente vai se voltar ao nosso exemplo, que quanto mais tempo, maior a distância. Então para e pensa o seguinte, se você estiver caminhando ou correndo, quanto mais tempo você ficar caminhando ou correndo, mais distância você vai percorrer. Então a gente pode dizer que quando eu tenho também menos tempo caminhando ou menos tempo correndo, eu tenho menos distância percorrida, tá certo? Então eu posso dizer que a relação entre tempo e distância são de grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Quanto mais tempo, mais distância, quanto mais distância, mais tempo, tá certo? Então perceba que a gente criou esse rótulo aí. São grandezas, um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. O que é uma grandeza inversamente proporcional? O que a inversamente proporcional vai fazer é justamente o seguinte, se uma grandeza está aumentando, faz com que a outra grandeza diminua, ou caso uma grandeza esteja diminuindo, faz com que a outra grandeza esteja aumentando. São as grandezas inversamente proporcionais. Lá do nosso exemplo, vamos tentar analisar tempo e velocidade. Perceba que todas essas análises a gente já fez inicialmente, só que agora a gente está rotulando como grandezas diretamente ou inversamente. Então vamos tentar analisar de maneira geral. Quanto mais tempo, menor a velocidade. Então perceba que é o seguinte, imagine você ter que ir de um lugar a outro.
Quanto mais tempo você gasta para ir de um lugar a outro, significa que você teve uma velocidade menor. Consequentemente, se eu gastar menos tempo, é porque minha velocidade foi maior. Ou seja, eu indo mais rápido faz com que eu gaste menos tempo, tá bom? Então essa análise aí faz com que a gente perceba que tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Então veja, você pode tentar também analisar outras situações. A gente vai perceber muitas vezes que quando você analisa as grandezas, é bom você fazer essa reflexão. Então, quando eu trouxe essa situação aí, por exemplo, a gente diz que a quantidade de produtos, de mercadorias produzidas numa fábrica e o número de funcionários. O que é que você acha? Que as grandezas relacionadas nesse problema são diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Quando essa aula estiver no YouTube, escreve para a gente que a gente dá o retorno na próxima aula. Então, vamos voltar aqui para a tela. Então, escreve lá com relação às grandezas. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer e analisar é quem são as grandezas do problema. Depois que você identificar quem são as grandezas, lembra, grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Então, lê o problema, lê a situação e tenta identificar quem são as grandezas. Depois de identificar as grandezas, estuda a relação entre elas. Tenta dizer se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá certo? Escreve para a gente com relação a essa situação. Bom, agora a gente passa a um pedaço da aula que eu diria que é a parte técnica, onde a gente vai juntar tudo que a gente estudou na aula anterior e nessa aula e vai resolver o que a gente conhece na matemática escolar como problemas de regra de 3. Se você pesquisar sobre problemas de regra de 3, provavelmente você vai encontrar coisas como observar as grandezas, se são diretamente proporcional, se são inversamente proporcionais, meios pelos extremos, razão, proporção. Ou seja, para a gente estudar a regra de 3, é preciso a gente compreender o que é a razão, o que é a proporção e o que são as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Então a dica é, se você precisa aprender e estudar regras de 3, você precisa compreender esses conceitos que a gente trabalhou tanto na aula anterior quanto na primeira parte dessa aula, tá certo? Então, para a gente estudar a regra de 3, a gente precisa caminhar e compreender esses conceitos aí. Então, vamos pegar o seguinte, vamos observar que para a gente resolver os problemas de regra de 3, a gente também vai precisar daquela técnica que a gente estudou, que a gente discutiu um pouco na aula anterior, que é o chamado meios pelos extremos. A gente vai observar que em diversas situações, como essa daí, que a gente trouxe no final da aula anterior, perceba que eu tenho ali, 4 sobre 12 igual a 12 sobre um valor que eu quero descobrir. Você vai perceber que a partir de agora, todos os problemas que nós teremos que resolver, ou discutir, ou você vai precisar fazer aí em sala, ou você vai encontrar na internet, você vai observar que em um determinado momento, todos os problemas de regra de 3 vão parar numa situação igual a essa daí. E por que eu destaquei essa daí? Porque se você observar, aquele valor que eu quero descobrir ali, que está indicado com a interrogação, ele vai ser dado em função daqueles outros 3 valores que eu já conheço. Então, aquelas 2 razões, estando em proporção, um valor que esteja desconhecido, como é aquele que está representado por uma interrogação, vai ser dado, vai ser encontrado em função daqueles 3 valores que já estão conhecidos. Essa informação é obtida em função dos 3 valores desconhecidos. E é isso que a gente denomina do que a gente chama de regra de 3, tá certo? Existe uma outra explicação geométrica, mas nesse caso aqui, a gente vai observar que aquela informação desconhecida, ela é obtida em função dos 3 valores conhecidos e a gente vai denominar isso como regra de 3, tá certo? Então, vamos a alguns exemplos práticos. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela situação que eu trouxe do início da aula, que são o garoto caminhando, o garoto correndo, um mesmo percurso, só que em tempos diferentes, porque um está caminhando e o outro está correndo. Então, todos os exemplos que eu vou fazer agora, até a parte finalzinha da aula, vai ser em cima dessa situação. Eu só vou ficar variando algumas informações. Então,
eu cortei ali a distância, por quê? Porque como a distância é a mesma, ela não está variando, eu vou deixar ela fora do problema, certo? Eu vou analisar o tempo, a velocidade, o tempo e a velocidade, tanto do garoto caminhando quanto do garoto correndo. Então vamos lá. Vamos supor, observe que eu já sei que a velocidade do garoto caminhando é de 3 km por hora, eu já sei que a velocidade do garoto correndo é de 9 km por hora, e eu sei que o tempo gasto para quem vai caminhando é 30 e 10 minutos para quem vai correndo, tá certo? Então, sabendo disso, vamos supor que nós não soubéssemos alguma dessas informações. No caso aqui, eu estou supondo que a gente não sabe qual é a velocidade do garoto correndo. Eu vou tentar descobrir aquele valor, mesmo na tela anterior eu já sabendo, mas vamos supor que o problema partisse daí. Você vai observar que todas as situações que a gente denomina como problemas de regra de 3 vão estar em situações como essa daí. É obviamente que na próxima aula a gente vai trabalhar com situações que tenham mais grandezas. No caso aqui eu só estou analisando grandeza, tempo, velocidade, nessa situação aí. Então como é que eu vou organizar as informações? Então vamos tentar seguir algumas etapas. Eu numerei 4 etapas que eu acho importante você seguir para você resolver um problema de regra de 3. A primeira é identificar as grandezas, né? Lembra que como uma atividade, a sugestão que eu dei anteriormente, aquele dos produtos e da indústria, da empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar as grandezas. Nesse caso aí, as grandezas do problema são tempo e velocidade. Perceba que a análise que a gente está fazendo é o tempo gasto dado uma velocidade, a velocidade dado um certo tempo. Então, a primeira coisa é identificação. Eu consigo meio que afirmar que se você pular algumas etapas, é provável que você ou vai resolver com muito mais dificuldades, ou você não vai conseguir resolver ou chegar numa solução errada. A segunda etapa, eu diria que é organizar as informações. A organização das informações é você tentar pegar essa situação e transformar num problema de proporcionalidade, né? Lembra quando a gente iguala as razões, a gente vai ter um problema de proporcionalidade. Então, organizando as informações seria você, lendo o problema ou interpretando o problema, escrever dessa forma, ou seja, a grandeza relacionada com a outra grandeza e as informações que você consegue obter com a interpretação do problema. Então, nesse caso aqui, observe que eu chamei de organização o quê? 30 minutos, 3 km por hora. 10 minutos, qual a velocidade? Então, perceba que isso que eu escrevi aqui é a tradução daquele problema já para a linguagem que eu vou utilizar, para a técnica que eu vou utilizar. A terceira etapa, que eu diria a vocês, desculpa, a organização ainda, né? Ou seja, tempo, 30 minutos, 3 km por hora, 10 minutos, qual a velocidade? A diferença aqui da primeira tela para a outra é porque é o seguinte, observe que nessa eu escrevi 30 minutos, 10 minutos, 3 km por hora, o valor que eu quero descobrir em km por hora. Observe que na tela seguinte eu só coloquei os valores 10, 30, 3 e o valor que eu quero descobrir. Por que eu faço isso? Porque eu já sei que o tempo do problema está sendo medido em minutos. Eu já sei que a velocidade da situação é quilômetros por hora. Então não tem necessidade de eu simplesmente preencher mais informações, né? Eu colocar muitas informações, se eu já tenho essa informação embutida no problema, tá certo? A terceira etapa você vai perceber que é a análise das grandezas. O que é que eu estou chamando de análise das grandezas? É você tentar identificar se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, fazendo análise, né, na verdade a gente já fez essa análise aí, a gente percebe que a velocidade e o tempo, como é que eu faço isso? Você vai observar que existe uma técnica que geralmente os professores de matemática utilizam, que é a da setinha, que é o seguinte, observe que o tempo diminuiu, ou seja, passei de 30 para 10. O que é que vai acontecer com a velocidade? Nesse caso aí, veja que se eu fizer a análise, eu percebo que quanto menor a velocidade, quanto menor o tempo, maior a velocidade. Eu consigo dizer, eu consigo afirmar que essas grandezas elas são inversamente proporcionais, tá certo? Então, sabendo que elas são inversamente proporcionais, a quarta etapa é armar o problema, ou seja, pegar tudo que você fez até agora e escrever como uma razão
igualada a outra, que vai dar uma proporção. Presta muita atenção a essa parte agora. Quando eu estou analisando as grandezas, observa que eu tenho 30 e 10 e velocidade 3 e interrogação. Eu já vou antecipar para que, se você assistir a partir desse momento, eu vou resolver de maneira errada, vamos dizer assim. Se você analisou as grandezas e você não trouxe essa análise para a sua proporção, você vai chegar numa resposta errada. Que é o seguinte, ó, se eu tenho aquela razão, o que eu disse aqui é que se você tem uma razão igualada a outra, você tem uma proporção, você aplica a regra de 3. Quem tem dificuldade em aplicar os meios pelos extremos e chegar numa equação e resolver, dá uma olhadinha lá no nosso canal, algumas aulas do 8º ano que é sobre equações, como resolver equações, tá certo? Então veja, eu analisei, eu armei e simplesmente eu troquei aqui, tá certo? Estou trocando aquela interrogação por V porque é a velocidade que eu quero descobrir. Lembra que a gente faz meios pelos extremos, né? Feito o meio pelos extremos, que a gente viu na aula anterior, eu vou ficar ali, ó, 30 vezes V, 30V, e 3 vezes 10, 30. Então, o que eu vou tentar descobrir aí é o seguinte, 30 vezes um valor que eu quero descobrir é igual a 30. Esse valor descoberto vai ser igual a 1. 1, como eu disse anteriormente, vai ser um valor errado, é falso, porque perceba que eu estava querendo descobrir a velocidade do garoto correndo. Como é que pode aquele que foi gastando 30 minutos, ele estava a 3 km por hora, como é que esse gastou 10 minutos e no cálculo que eu fiz deu 1 km por hora? O erro muitas vezes cometido é, depois da análise, como é que você arma o problema. Então perceba o seguinte, ó, não faz sentido, né? Ou seja, eu já sabia que a resposta daria errado. O ponto é o seguinte, olha, depois que você faz a análise, essa análise ela tem que ser levada para a hora que você arma o problema, da seguinte maneira. Você não percebeu que as grandezas são inversamente proporcionais? Na hora que você vai armar, você tem que inverter a ordem de alguma delas ali. No caso, observe que 30, 10, 3V, uma delas eu inverti. Ó. No primeiro caso, eu coloquei 30 sobre 10 e no caso aqui eu inverti V sobre 3. Ou eu posso inverter 10 sobre 30 e permanecer com essa daqui. Então, uma delas eu preciso inverter. Feito aí, no caso, os meios pelos extremos, tanto de um modo quanto de outro, o resultado que eu vou encontrar para a velocidade aí, no caso, é a velocidade de 9 km por hora, que era a resposta que eu já tinha, já sabia antes de analisar o problema, tá certo? Então, perceba que você tem aí a velocidade de 9 km por hora, que seria a resposta correta. O exemplo 2, ó, quando aparece o símbolo de chat, eu peço que você faça o seguinte, a mesma coisa que eu fiz aqui, só que tentar descobrir qual é o tempo que aquele garoto caminhando faz para percorrer a distância de 1,5 km, como a gente analisou. Escreve para a gente lá, tá certo? Na próxima aula, o que é que a gente vai fazer? A gente vai resolver problemas de regra de 3, só que regras de 3 simples e compostas, tá certo? A gente vai observar que uma regra de 3 simples, uma regra de 3 composta, está relacionada com os tipos de grandezas, diretamente proporcional e inversamente proporcionais, tá certo? E o número de grandezas que estão relacionadas com ela. E para finalizar tem um desafio, tá certo? Esse desafio, escreve lá a resposta que você encontrou ou se você teve alguma dificuldade. Veja aqui. Um garoto e meio come um cachorro quente e meio em 1 minuto e meio. Em quanto tempo um garoto come 2 cachorros quentes? É um garoto e meio mesmo aí, tá certo? Então tenta ler esse problema, identificar as grandezas, depois de identificar, armar, fazer as análises e tentar chegar à solução desse problema, tá certo? Mais uma vez, procura nossas aulas lá no nosso canal do Educa Recife, dá uma olhadinha lá, escreve pra gente o que você achou da aula, se você teve alguma dificuldade, tá certo? Observe que tem a divisão por matéria, dá uma olhadinha lá e entre em contato com a gente, tá certo? Pessoal, muitíssimo obrigado pela aula, tá bom? É importante que vocês complementem essa aula escrevendo para a gente lá, tirando suas dúvidas e resolvendo as situações que nós propomos na aula de hoje, ok? Tchau, tchau e até a próxima. Valeu, gente. Tá vendo? Não trocava o lado.